O representante da Rússia na ONU afirma que a Rússia vai entregar um projeto, talvez não pela paz, mas pelo menos de um cessar-fogo, com respeito a não ataque de civis, corredores humanitários, enfim, tudo que a comunidade internacional está pedindo, ou seja, pode ser o princípio do fim desse conflito na Ucrânia, ao mesmo tempo que o Brasil está condenando as atitudes que a OMC está tomando contra a Rússia, ou seja, está apoiando a Rússia mais nas causas comerciais, penso eu, vou até analisar um pouco mais no vídeo. Muito por conta dos reflexos econômicos negativos que vai ter o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do preço dos alimentos por conta dos fertilizantes. A China está subindo o tom contra os americanos, inclusive falando que os americanos estão praticando nesse momento uma guerra de desinformação, que só estão atrapalhando, colocando lenha na fogueira, porque interessa para os americanos esse conflito entre Ucrânia e Rússia. Elon Musk, em mais um tweet, no mínimo atrapalhado, para não falar coisa pior, convocou uma briga contra o Putin, valendo a Ucrânia, e o Zelensky admite, já tinha admitido outras vezes, mas oficialmente agora, que ele não vai fazer parte da OTAN, e que, aliás, está muito decepcionado com a postura militar, pelo menos dos países ocidentais. Quer saber com tudo o que está rolando nesse conflito? E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você pré-vestibulando, concurseiro ou mesmo interessado, na descrição. Baratinho, vocês não vão se arrepender, tá bom? E quem quiser também colaborar com o canal, para eu continuar produzindo aqui vídeos diários, quiser dar um like, galera, já é sensacional, mas se você quiser contribuir um pouco mais, seja membro, que isso ajuda bastante, beleza? Então vamos lá para os temas do vídeo, ó. Talvez o ponto mais importante, o principal representante russo na ONU, ele deu uma declaração. Isso praticamente não foi noticiado pela mídia ocidental. A gente tem as redes russas aqui no Brasil, a principal é a Sputnik, por exemplo. Ela também foi censurada pelo YouTube, pelo canal de comunicação de vídeos, mas ainda tem, né, o aplicativo e tal. Segundo a Sputnik, o principal representante da Rússia na ONU vai apresentar uma proposta que corrobora com todas as vontades de grande parte da comunidade internacional. Ou seja, a Rússia vai apresentar uma proposta de cessar-fogo frente à Ucrânia, para pelo menos acabar o conflito momentaneamente, com a criação de corredores humanitários, não ataque de civis, escoamento de população que quiser sair da Ucrânia nesse momento, ou seja, realmente parar a guerra pelo menos no momento, até ter uma negociação. Professor, isso vai resolver o conflito? Vai resolver a guerra? Penso eu que nesse momento não, porque a Rússia, ela precisa, né, ela comprou muito essa guerra e está pedindo hoje para a Ucrânia respeitar 4 pontos significativos para acabar com esse conflito. O reconhecimento de Lugansk e Donetsk como regiões independentes, a Ucrânia já aceitou negociar isso. Aceitar que a Crimeia pertence não à Ucrânia, mas sim à Rússia. Acredito que a Ucrânia também vai reconhecer isso. A não participação da OTAN, o Zelensky já falou que também não vai entrar para a OTAN. A gente tem que lembrar que essa pressão para a Ucrânia se ocidentalizar, principalmente militarmente, ela vinha muito mais de uma proposta americana, desde a época do governo Trump, do que propriamente da União Europeia. A União Europeia nunca corroborou muito com essa ideia, né, de vamos fazer a Ucrânia entrar para a OTAN, porque sabia dos riscos militares que isso incorria. Participar da União Europeia é outra coisa, tá? Participar da União Europeia, a Ucrânia já se movimentou, assinou um documento mostrando as suas intenções, mas militarmente a União Europeia nunca foi favorável à participação da Ucrânia na OTAN, pelos medos e, claro, né, tudo isso que isso representa. Mas a última condição que a Rússia coloca é uma condição que ela é praticamente inaceitável, né? Que é uma condição da Ucrânia se desmilitarizar completamente. Claro, convenhamos, né? Você nunca pode ter um país completamente desmilitarizado. Então vamos ver qual vai ser essa proposta que vai ser apresentada pela Rússia, né? Se vai ser uma proposta para inglês ver, olha, estou tentando fazer aqui, né, um apaziguamento da situação, mas a condição que eu coloco é que você tem que deixar de existir. Estou exagerando, claro, né? Mas só para vocês entenderem que depende muito do que a Rússia vai apresentar como proposta. Mas, né, depois de uma reunião que a gente teve, mais uma reunião, hoje na terça-feira, a quarta proposta apresentada, eu confesso que eu estou aguardando com bastante ansiedade para o fim desse conflito. O Brasil, que vinha na sua geopolítica internacional, tentando adotar uma medida de neutralidade, o Bolsonaro, por exemplo, nunca condenou veementemente a intervenção russa no território ucraniano, mas quando era necessário votar, até porque o Brasil está no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil sempre votava favorável à Ucrânia, condenando a Rússia. Pois nesse momento o jogo mudou. A OMC, Organização Mundial do Comércio, que basicamente regulamenta o comércio internacional,
a prática de sobretaxas, protecionismo, qual país que pode sobretaxar produtos para proteger a sua agricultura, a sua indústria, qual país que não pode, a OMC ela resolveu, através de 40 países, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, enfim, os países mais desenvolvidos, que estão nesse jogo mais contrário à Rússia, rebaixar a condição da Rússia de maneira unilateral, sem perguntar para os outros membros do bloco. Com esse rebaixamento de condição da Rússia, a Rússia, qualquer produto que venha de fora do país, fora os que já estão sofrendo as sanções, né? Fertilizantes, trigo, milho, etc. Além dos produtos que já estão sofrendo as sanções, agora os produtos russos, eles vão sofrer uma sobretaxa de, no mínimo, 35%. Ou seja, os poucos que não foram sancionados ainda vão ter uma dificuldade de entrar no mercado internacional, justamente por conta dessas sanções, dessa sobretaxa praticada pelos países. O Brasil se mostrou contrário, ele não ratificou esse acordo, talvez muito preocupado com os possíveis reflexos que essas sanções já estão apresentando. A gente teve, por exemplo, uma disparada do preço do petróleo, caiu mais recentemente por conta da redução do consumo da China, né, a gente tem a atividade ali, que por conta da possível volta da pandemia tal, né, fechou um pouquinho mais, recrudesceu um pouco as negociações. A OPEP também promete produzir um pouco mais de petróleo para baixar um pouco o preço, 130 dólares. É inflação para o mundo inteiro, claro, tá? Mas, além da questão do preço dos combustíveis, há um medo muito grande em relação à insegurança alimentar. A Rússia é uma grande exportadora de grãos, de trigo, por exemplo, além da produção de fertilizantes. Por mais, galera, quando a Rússia ela exporta menos fertilizantes, ela vende menos trigo, por exemplo, pensando no mercado mundial, menos oferta disso significa aumento do preço. Consequentemente, os alimentos eles vão aumentar de preço. E é uma questão bem importante que os alimentos, eles geram um aumento do poder a queda do poder de consumo, principalmente para a população mais pobre. Pensa, por exemplo, um cara que ganha R$1.000 por mês e o Silvio Santos. Os dois precisam se alimentar. Só que se aumenta o preço dos alimentos, proporcionalmente ao poder de compra do mais pobre, é muito mais problemático do que ao Silvio Santos, que é podre de rico, percebe? Então, os alimentos, o aumento do preço, ele impacta principalmente no bolso do mais pobre, é a inflação dos mais pobres. Isso pode gerar, segundo a FAO, o aumento de 20% no preço dos alimentos e fazer com que regiões que já são subdesenvolvidas, já são pobres, fiquem numa situação de ainda maior insegurança alimentar. Então, o Brasil se posicionou contra essa medida praticada pelos 40 países e fala que não vai sobretaxar os produtos da Rússia, pelo menos nesse primeiro momento. A Rússia, aparentemente, vem gostando da postura brasileira, mesmo com as condenações que fez recentemente nos organismos da ONU e tal, mas, inclusive, a Rússia falou que o Brasil, o Bolsonaro, entende a posição do Kremlin, o porquê que a Rússia fez a intervenção na Ucrânia. Se entende ou não, galera, eu confesso que é muito difícil saber, tá bom? A China, que também vinha adotando uma certa postura de neutralidade nas últimas semanas, desde o início do conflito, aliás, até desagradando um pouco a Rússia, começou a criticar um pouco mais a postura americana. Por quê? O Biden ele foi bem enfático. China, se você não respeitar as sanções que o mundo ocidental está praticando contra a Rússia, nós também consideraremos vocês como inimigos e vamos aplicar novas sanções contra vocês. O que a China está percebendo, pelo menos segundo a interpretação da China, claro, é que talvez o conflito na Ucrânia com a Rússia esteja servindo como pretexto para a União Europeia e Estados Unidos, em nome da defesa da soberania do território ucraniano, da defesa da Ucrânia, e esteja aplicando sanções descabidas, esteja, mesmo como isqueirinho mesmo, para justificar uma intervenção econômica na Rússia. Ou seja, a gente precisa destruir economicamente a Rússia, expulsar do sistema SWIFT, impedir que negocie combustíveis fósseis, trigo, tal, porque a gente quer impedir o crescimento do eixo China-Rússia no mundo oriental. Poxa, a desculpa perfeita. Olha que causa nobre. Eu, Estados Unidos, eu, União Europeia, em razão da dependência da defesa da Ucrânia, vou sancionar todos os produtos russos de maneira desproporcional, segundo a China, porque isso não vai ser condenado pela comunidade internacional. Tá? Então, essa interpretação que hoje a China e a Rússia fazem das atuais sanções e das punições que o mundo ocidental coloca em cima dos produtos russos. A China falou que ela não vai agir de uma maneira aplicando sanções se isso prejudicar a balança comercial chinesa. Então, os Estados Unidos pode ameaçar, que a China ameaça mais uma vez, talvez uma guerra comercial 2.0, né, como aconteceu há anos atrás, quando o Trump sobretaxou os produtos chineses em nome de um déficit na balança comercial. Isso pode voltar de maneira mais forte agora, talvez com produtos tecnológicos e tal. E a China, infelizmente,
infelizmente para os americanos, está considerando que os Estados Unidos está fazendo uma guerra ideológica, uma guerra de propaganda nesse conflito da Ucrânia. Por quê? Os Estados Unidos, recentemente, através de grandes meios de comunicação, por exemplo, o New York Times, que tem uma grande relevância na mídia norte-americana, propagou que a Rússia está desesperada porque economicamente e militarmente não está conseguindo mais sustentar a guerra na Ucrânia. Inclusive por isso, segundo a mídia americana, os avanços em relação a Kiev, Odessa, cidades importantes, estão sendo mais lentos do que o previsto. E aí a Rússia pediu ajuda para a China, né? Segundo a China, isso não existe, isso é uma propaganda negativa que só desqualifica ainda mais os Estados Unidos como propagador de notícias. Ou seja, é uma propaganda que está sendo feita colocando o Zelensky, a Ucrânia como grandes heróis e a Rússia como um país já derrotado, inclusive militarmente, que não consegue avançar sobre o território ucraniano. A China desmentiu essas informações, falou que isso não existe, que não houve esse pedido de ajuda da Rússia, e inclusive o Putin alega que está tudo ocorrendo nos conformes, que a invasão ao território ucraniano está sendo a partir de ataque a bases militares, bases energéticas, setores estratégicos de saneamento, para aí, a partir do momento que a Ucrânia estiver destruída, vai ser muito mais fácil fazer uma intervenção. Inclusive tanques já estão em volta de Kiev. Mas há de se ver também que, pela primeira vez, um grande aliado do Putin, hein? Não falando qualquer um, do Putin, alegou que talvez a invasão não esteja acontecendo na velocidade que eles esperavam. Foi a primeira vez. Talvez, né, o Putin faça algum tipo de retaliação contra ele, vamos ver, né? Mas foi a primeira vez que um aliado muito próximo do Putin reconheceu que talvez a Rússia esperava uma facilidade maior para fazer uma intervenção na Ucrânia. Se de fato isso é verdade ou não, a gente tem que aguardar novos pronunciamentos oficiais da Rússia. Ao mesmo tempo, o Elon Musk, dono aí da Tesla, talvez um dos principais, vai variando, né, de acordo com o preço das ações, mas um dos principais bilionários do mundo, e mais um tweet polêmico, ele adora fazer essas polêmicas, né, falou que ele desafia o Putin, que é um ex-militar, faixa preta em judô, tal, essas coisas, para um conflito, para saber, para uma guerra, né, uma trocação de soco, para saber quem que vai conseguir dominar a Ucrânia. Quem vencer, leva a Ucrânia. Isso foi considerado ridículo, inclusive até o líder da Chechênia, que é uma região que já foi contrária à Rússia, hoje é um grande aliado do governo Putin, considerou que é ridículo e que, na verdade, o Elon Musk ia tomar na cara do Putin. Quem que vocês acham que ia vencer esse conflito, hein? Na trocação de soco? O Putin ou o Elon Musk? Olha, se não tivesse tecnologia envolvida, eu acho que o Putin levava melhor, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião, tá bom? E para finalizar, como eu tinha falado para vocês, o Zelensky admite, e com bastante tristeza por parte da OTAN de não ter apoiado um fechamento do espaço aéreo, a derrubada de aviões russos em território ucraniano e não ter mandado mais armas para a Ucrânia conseguir se defender, admite que o pertencimento à OTAN não é mais uma realidade. Ou seja, a Ucrânia, pelo menos nesse ponto, já concorda com a Rússia. Beleza, pessoal? Deu para entender o que mais importante rolou aí nesses últimos momentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.